Voltou, né, Gente, José? desculpa, minha internet caiu no meu computador. Nós temos hoje, então, uma palestra com a professora Beatriz Schettini, do Departamento de Direito da UFOP. Ela é professora de Direito Civil, doutora em Direito Civil pela PUC Minas, na área de reconstrução dos paradigmas do direito privado, mestre também pela PUC Minas, na mesma área, e é graduada em Direito pela UFOP também. Não vou falar o ano em consideração a Bia, né, Bia? Eu falo, Mas... depois eu falo, pode falar. Ai, ai. E conterrânea de Ouro Preto, né, Bia? Você morou em qual república? Morei no convento. Isso, no convento. E como a Beatriz é muito boazinha, hoje ela também vai sortear 2 exemplares dos livros dela pra gente, um da graduação e outro, um do mestrado e outro do doutorado, sobre o tema que ela vai dissertar pra gente aqui hoje. Então, Bia, a palavra está com você. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos, a todas vocês. Eu fiquei muito feliz, me senti muito honrada com o convite do José, meu aluno querido. Eu já sabia, né, da Liga, eu sempre ouvia alguém lá no direito falando, já havia conversado com o André, né, já havia visto também divulgação de outros estudos de vocês. Sempre achei muito legal, muito válido, né, esse diálogo direito e medicina, é fascinante, necessário, né, que essas áreas do conhecimento, que elas estejam sempre em conversa. Então, eu fiquei muito feliz, eu gostaria de agradecer e de me colocar à disposição para depois de ajudar vocês, o que for preciso. E, como o José colocou, né, eu sou ex-aluna aqui da UFOP, formei no final de 2002, eu brinco com os meninos, né, tem alguns alunos meus aqui, alunas, eu vim para estudar em Ouro Preto, morei no convento e fiquei agarrada aqui em Ouro Preto, né, até hoje. Eu moro em Ouro Preto e já advoguei por muito tempo aqui em Ouro Preto também. Exerci por 10 anos a advocacia, e aí eu dou aula na UFOP, né? Eu comecei a dar aula na UFOP em 2004. E tomei gosto, fiquei, aí depois dei aula no Lafayette, Mariana, e aí depois fiz o concurso para efetiva, fiquei, e aí fui fazer o doutorado, e de 2014, né, para frente, eu só exerço mesmo a docência na UFOP, e como eu tenho uma paixão também por advogar, adoro advocacia, eu atuo no núcleo de prática jurídica da UFOP, o estágio, né, que nós oferecemos aí para os alunos do direito, e nós prestamos uma assessoria jurídica para a comunidade carente de Ouro Preto. Então, é um trabalho bem gratificante, é um trabalho que profissionalmente ele realiza a gente também, e no mesmo sentido que vocês, né, também, que o pessoal da medicina precisa, né, do paciente, nós precisamos dos nossos clientes lá no NAJOP, para a gente aprender. E aí é uma coisa que eu sempre falo para eles, para os meus estagiários lá, e sempre para os meus alunos, cuidado, né, muita atenção, muito respeito com o ser humano. Uma pessoa, quando ela chega, e eu sempre utilizo os médicos, eu sempre falo, realmente, quando alguém procura ou um médico ou um advogado, é porque a pessoa, ela está apertada, e aí sejam respeitosos, éticos, leais com essa pessoa, né, na medida do que a gente pode fazer, dentro do que a gente pode. Então, essa interface, essa possibilidade de participar com vocês, para mim, né, é uma grande felicidade. Eu vi e vivenciei também, né, eu vim para o curso de Direito da UFOP, da 4ª turma, e depois de anos, vi o curso de Medicina chegar, e assim, como Ouro Preto evoluiu,
né, como esses cursos fizeram bem para essa cidade, que nos acolhe tão bem também, né? Eu falo que Ouro Preto é de cabeça para baixo, e de repente, quando você entende que aqui é de cabeça para baixo, é onde a gente descobre a magia, né? E tanto no aspecto profissional, no estudo, né? O que a UFOP ela oferece para a gente, universidade pública, onde a gente é tão acolhido, né? A gente sente o calor, onde a gente é possível, né, a realização das nossas amizades e desse compromisso mesmo por uma vida toda, né? E aí, gente, quando o José, né, me sugeriu fazer essa conversa com vocês aqui, ele me falou num primeiro momento da gente falar sobre herança. E aí, quando ele me disse, né, que era para a Liga Acadêmica de Medicina e Direito, eu falei assim, José, não vamos falar de herança, não, porque para os né, os alunos do direito, eles vão agradar a herança, e para todo mundo, né, gente? A herança é um tema que todo mundo vivencia uma vez ou outra, né? Que a gente ou vê casos em televisão, em novela, problemas, né? Basta a gente ver aí o que a mídia tem noticiado acerca da herança do Gugu, né, por exemplo. Então, é algo muito palpável, muito real. Mas, pensando aí nesse elo medicina e direito, eu falei assim, José, vamos falar do biodireito, que é meu objeto de pesquisa, desde o mestrado, quando eu estudei a questão do embrião resultante das técnicas de reprodução humana assistida, esse embrião que não é utilizado na fertilização, e esse embrião ele fica ali congelado em um laboratório. Qual é a condição jurídica desse embrião no Brasil até hoje? Exatamente. Gente, é incrível, eu acompanho, pode parecer fofoca, mas não é porque eu trago para o direito, sabe, essas discussões reais, igual a gente falou aqui do caso do Pedrinho, até hoje o testamento que ele deixou está lá, a mãe, né, dos filhos dele, porque se discute se ela era ou não companheira, até hoje ela briga, parece que ele tinha um namorado ou um companheiro que também parece que está brigando por essa herança, e ela discute, ela é médica, né, a Rosemary, ela discute a validade do testamento, porque ele não deixou patrimônio em testamento para ela, apesar de ter doado uma casa, ter deixado uma boa renda para ela. Enfim, viram como a questão de herança ela é palpável, ela povoa aí todo o cenário mesmo, uma vez que as pessoas têm família, estabelecem relações, né, entre companheiros, cônjuges, filhos, e a herança é um efeito dessa relação aí de parentesco. E mesmo que não tenha o parentesco, ela pode advir de testamento. E aí eu falei com o José, vamos falar do biodireito. Apesar do tema da herança ser super interessante, vamos falar do biodireito, porque aí a gente vai falar da importância da medicina no sentido de assegurar o exercício de um direito fundamental no tema de hoje, que é a reprodução. Como, né, que a ciência, ao desvendar os mistérios e os segredos da reprodução, que até pouco tempo, né, eram considerados aí divinos, como que essa descoberta tão bacana, tão maravilhosa da ciência, como que ela permite hoje que um maior número de pessoas possam realizar um direito fundamental, que é o direito de procriar. E aí a gente chegou nesse tema. E aí, gente, só aqui, né, fazendo uma ligação, os filhos do Gugu foram de ou fertilização in vitro ou inseminação. Foi técnica de reprodução humana assistida. Então, assim, olha só como que os temas, né, eles têm aí essa ligação. Mas, enfim, voltando aqui para a apresentação do nosso assunto,
já nasceram chique e coitados, né, brigando lá com a mãe e com a família por dinheiro. Por isso que, no fundo, eu nem quis falar muito da herança, porque eu brinco muito quando eu trabalho com os meninos, família. Tá tudo muito bem até chegar o agregado. O agregado ali é o namorado ou a namorada. Na hora que chega, gente, daí a pouco namorou, casou, gerou ali uma relação na hora de dividir o patrimônio, o agregado ou agregada, né? O negócio fica mais feio do que geralmente fica entre parentes quando a gente vai falar ali em questão patrimonial, né? E aí, dentro dessa ligação, dessa colocação do tema, eu falei assim, José, coloca barriga de aluguel, que é um termo conhecido no Brasil, e já foi até tema de novela também, né, para ilustrar aqui, é um tema muito conhecido no Brasil, e demonstra o quê? Como que a evolução da medicina permitiu que uma mulher gerasse em seu ventre, em seu útero, o filho de uma outra pessoa. O seu ventre ali, né, seria o espaço, o abrigo, o local para desenvolvimento de um futuro ser que pode não ter nenhuma ligação genética com aquela gestante. Então, o termo, ele é conhecido como barriga de aluguel, mas a nomenclatura, né, ela recebe aí várias acepções. Então, tecnicamente, no meu livro, no meu trabalho, eu optei para utilizar o termo gestação de substituição. Então, se às vezes eu utilizar o termo aqui, eu vou utilizar como sinônimo, ou gestação de substituição, ou a barriga solidária, ou a gestação em nome de outrem, ou como o Conselho de Medicina já colocou em outras vezes em suas resoluções médicas, cessão temporária de útero, né? É tudo mesmo nome para essa ideia, para essa técnica de reprodução humana, essa descoberta científica, essa possibilidade nos dada pela ciência, onde uma mulher pode, em seu ventre, gerar um filho, ou de um casal, ou de uma mulher, ou de um homem, né? E ela vai dar à luz a um filho que não será dela, ela não terá ali a maternidade jurídica, ela vai receber apenas o nome aí de gestante. E aí, gente, passada aí nessa ideia da nomenclatura, pensando, né, nos mistérios da medicina, nos mistérios da reprodução e na importância da medicina para esse assunto específico, quando, né, nós pensamos aí em conceber ou não, né, a Constituição de 88, nosso, né, diploma legislativo e a Constituição do Brasil, no artigo 227, parágrafo 6º, ela garante uma liberdade de planejamento familiar. E essa liberdade de planejamento familiar, ela é regulamentada hoje no Brasil por uma lei de 1996, que é a Lei do Planejamento Familiar. Essa lei fala em liberdade de planejar uma família, ou seja, ter ou não ter uma família é liberdade, é opção de cada pessoa. Se no passado, se lá na família romana antiga, quando a gente começou aqui a conversar no início da aula, ter filhos era uma obrigação, e era um peso, né, que ali era derramado nas costas da mulher, o fator da procriação, a esterilidade ou a infertilidade, se aquilo era um peso que a mulher carregava. Hoje nós percebemos, depois, né, de muitos séculos, depois da descoberta da ciência, ao desvendar, ao possibilitar o nascimento de uma pessoa fora do ato sexual, que nós chamamos de reprodução humana assistida, nós conseguimos perceber que esses impactos
impactos, né, que essa descoberta da medicina, ela traz reflexos para o mundo jurídico. E, de fato, né, o direito, ele sempre chega depois. As descobertas, elas não vêm, né, dos juristas. Essas descobertas vêm dos cientistas, dos médicos, dos profissionais aí da saúde, vem da biotecnologia. E aí, o direito, ele chega mesmo um tempo depois. A gente tem essa sensação, porque é o que acontece. É só depois que as técnicas são descobertas, depois das experiências, que o direito vem regulamentando aquilo ali em razão dos impactos sobre o corpo da pessoa, sobre a sua integridade física, moral ou intelectual. E aí, gente, aqui no Brasil, essa lei do planejamento familiar, como eu estava colocando para vocês, ela fala em liberdade. E essa liberdade, ela é uma liberdade que pode ser exercida no seu viés negativo ou no seu viés positivo. No meu livro, eu defendo o viés positivo, que é a reprodução através de uma técnica específica de reprodução, que é a gestação por substituição. Mas o lado negativo é a contracepção. E a história, né, da medicina, a história mais moderna aí, ela vem com a contracepção, ela vem com a liberdade negativa, ou seja, a realização do ato sexual e a liberdade de que daquela realização ali, filhos não nascerão, ou seja, a possibilidade de realizar o ato sexual sem do ato decorrer a gravidez. E aí nós entramos nessa liberdade negativa, também assegurada pela lei de 1996, que são, né, os métodos contraceptivos. E aí é interessante, gente, porque no meu roteiro aqui eu anotei, né, a questão da pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional, ela surge na década de 60, nos Estados Unidos. E aí, com certeza, os meninos aí da medicina, vocês vão saber isso melhor do que eu, e aí depois vocês podem ficar à vontade para me corrigir aqui em relação até os termos, né? Essa pílula contraceptiva, ela é descoberta no final da década de 50 nos Estados Unidos. E a ideia surgiu de uma feminista chamada Margaret. Essa feminista, ela tinha quase 80 anos. E essa feminista, ela gostava de fazer sexo. Voltou, gente, que tinha perdido aqui a conexão. Voltou, né? Uma forma em que as mulheres pudessem fazer sexo sem engravidar. E aí, justamente, essa Margaret, ela tinha ideia, essa feminista, ela chegou a ser presa nos Estados Unidos, porque até 1960, lá também, a pílula anticoncepcional era proibida. E aí, ela deu a ideia e uma milionária financiou a pesquisa de 2 ginecologistas. E aí, parece que quando esse primeiro anticoncepcional surge, ele surge com a ideia, pensem bem, né, a sociedade da época, ele surge com a ideia de controlar os desconfortos da menstruação. E um dos efeitos colaterais era uma infertilidade temporária. E aí, tipo assim, para bom entendedor, né, pingo é letra. Ou seja, era tudo o que a Margaret queria. E aí, falando lá da Margaret, né, nos Estados Unidos, com a pílula contraceptiva, eu estou querendo sempre trazer a relação medicina-direito e as mudanças da sociedade, porque elas vão acarretar no direito, na alteração das leis. A pílula anticoncepcional, ela é considerada por muitos aí a mãe da revolução sexual. E aí, o que a gente tem, né? Percebam aí uma feminista que teve a ajuda de cientistas para a descoberta de um método contraceptivo.
Quase 20 anos depois, nasce na Inglaterra o primeiro bebê de proveta, em 1978, a Louise Brown, de fertilização in vitro. Até hoje, né, a Louise Brown, ela dá entrevistas, ela aparece aí como primeiro bebê de proveta, ou seja, a ciência descobre e torna-se possível a reprodução independente do ato sexual. E aí, gente, 2 meses depois, em Calcutá, na Índia, nasce outro bebê de proveta. Nos Estados Unidos, em 1985, tem um caso paradigmático de barriga de aluguel, que é o caso da Baby M, a Melissa. Né? Em 1985, um casal que não podia ter filhos combinaram com uma outra, acho que é com a Mary Beth, que a Mary ia ter esse filho para esse casal. Só que eles usaram o óvulo da gestante. E aí foi o erro, né? Um problema, o conflito positivo de maternidade, porque geneticamente a Melissa era filha da gestante. E aí teve um conflito, porque o que aconteceu, pessoal? A gestante, a barriga, né, que na verdade não foi solidária, ela recebeu, o que aconteceu? Ela não quis entregar a menina. Por isso que muitos países não concordam com a técnica, né, de gestação subrogada, por causa desse problema aí de conflito de maternidade. E aí, em 1985, nos Estados Unidos, esse caso, Baby M, super legal, ele é colocado assim, paradigmático, quando a gente vai estudar essa questão da gestação de substituição. E aí o caso foi parar nos tribunais americanos, né? E aí a última decisão foi a seguinte: olha, a gestante vai ser considerada mãe, tem o vínculo biológico, mas os pais jurídicos, os pais intencionais, aqueles que tiveram a vontade de ter a filha, vão ficar com a custódia dela, o que aqui seria a guarda. E aí a gestante tinha o direito de visita. E assim foi, né, que aconteceu. E aí, gente, lá o tema no âmbito internacional da gestação de substituição, o tema não é pacífico, né? Ele é um tema aí controvertido. Tem países que admitem, tem países que não admitem nem na modalidade solidária ou altruísta, como é o caso da Espanha, e que eu trabalho no meu livro, né? A Espanha é um país pioneiro na utilização aí da medicina, das técnicas de reprodução humana assistida, né? E é um país com uma alta taxa de infertilidade. E desde 1988, a Espanha legisla, lá tem legislação mesmo, lei no sentido formal, em que obriga toda a população acerca de direitos e deveres reprodutivos. E aí, na Espanha, pessoal, desde a sua primeira lei, lá é proibido a utilização da técnica de gestação de substituição. Lá é apregoado até hoje, apesar dos avanços da medicina e de ser um país cientificamente avançado em relação aí às técnicas de reprodução humana, lá mãe é a que dá a luz. Esse era o entendimento do direito romano, uma vez que para os romanos procriar ou não estava ligado ali o quê? A bem-aventurança da família concedida pelos deuses. Né? A fertilidade tinha a ver com os deuses da família, contanto que eles oravam e prestavam oferendas para os seus mortos. Né? E aí, gente, a Espanha não concorda. Para a Espanha, mãe é a que dá a luz. E aí, gente, isso tem gerado um problema enorme na Espanha, que é o chamado turismo reprodutivo, e que eu escolhi estudar a Espanha justamente porque lá é proibido em qualquer forma, tá? Para fazer o contraponto com o Brasil, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que é a questão aqui no Brasil.
tá? Mas, então, a Espanha é um país que não permite, em hipótese nenhuma, nem na forma altruísta ou solidária. E aí, qual que é o efeito disso lá na Espanha? Gente, os espanhóis têm atravessado a fronteira da Espanha e têm buscado, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados que permitem a gestação subrogada, remunerada. E aí, por exemplo, a Califórnia tem sido um destino para os espanhóis. E aí, o que acontece? A única barreira é financeira. Os processos são caríssimos de gestação subrogada. Mas quem tem dinheiro vai, atravessa a fronteira e vai. O problema... E aí, gente, o que acontece? Só voltando ao raciocínio, que isso acontecia, o tráfico também. O tráfico de crianças é um outro problema. Só que aí, o que vai acontecer? No tráfico de crianças, a gente entra muito, Renata, na questão da adoção. Por quê? No tráfico de crianças, a criança já nasceu, ela não tem uma ligação genética com o seu futuro pai ou com a sua futura mãe. No caso aqui, que foi a ideia que eu trabalhei no livro, eu limitei na necessidade, na vontade que aquele futuro genitor quer de ter um filho com descendência genética. Entendeu? Então, assim, a adoção é uma forma de filiação. E aí, o interessante dessa lei do Brasil da liberdade de planejamento familiar é que essa lei brasileira ela é super avançada. Ela fala o seguinte, apesar dela não falar especificamente nas técnicas de reprodução humana assistida, ela fala o seguinte, que a pessoa considerada em sua individualidade, ela vai escolher a forma como ela quer ter um filho, seja por adoção, seja por reprodução assistida, seja pelos métodos sexuais normais. Então, isso é interessante, é a ideia da liberdade, e isso, guardem aí, que eu vou chamar a atenção de vocês disso para o raciocínio final, essa liberdade em procriar ou não procriar. Então, gente, pode gerar o tráfico internacional de crianças, por isso que o processo de adoção aqui no Brasil ele é super rigoroso. E o de adoção internacional está lá no artigo 51 do ECA, ele é mais rigoroso ainda. E aí, isso acaba afastando, às vezes, pessoas de bem também, interessados na adoção das crianças brasileiras, em razão da demora, da burocracia, mas, enfim, a lei prega pela proteção integral dessas crianças. O que, ao mesmo tempo, né, gente, é muito triste quando a gente vê a situação aí dos abrigos, né, como essas crianças são acolhidas aí, às vezes em regime de colocação mesmo de família substituta, é muito triste. Mas aí, gente, a Espanha, então, o que acontece? Esses espanhóis vão para o exterior, ou vão, por exemplo, para a Índia, onde até 2012 se permitia, era um destino de turismo reprodutivo, vocês aí da medicina sabem o tanto que a Índia, né, ela é avançada nessa questão médica, científica, na questão dos tratamentos, né, e nessa parte de reprodução, então, ela se destaca. E a Índia não se destaca só pela ciência, ela se destacava também, até um tempo atrás, aí, pela facilidade para a realização da barriga de aluguel, porque era muito mais barato ir para a Índia do que ir para os Estados Unidos. A Índia agora fechou as fronteiras e um dos destinos tem sido também a Ucrânia. Tem um país aqui também da América que tem permitido, eu não sei se é a Colômbia, enfim, cada país permite de uma forma. A questão ela é polêmica. E aí, a Espanha, os espanhóis saem e vão lá para os Estados Unidos. O que começou a dar problema de uns anos para cá? O registro dessa criança. Os espanhóis não conseguiam registrar seus filhos nascidos de gestação subrogada no consulado, para trazer esses filhos como espanhóis para a Espanha, em razão da vedação da lei espanhola. E aí, os registros, esses cartórios, né, dos consulados, começaram a entender como fraude à lei, porque na Espanha tem uma lei que proíbe.
que fala que não pode ter gestação. Então, realmente, num primeiro momento, né, numa análise, se for parar para ver, parece que eles estão fugindo da lei do país para conseguir aquilo num outro país. E aí, aqui no Brasil, vocês vão ver, a lei fala em liberdade. Mas o Conselho Federal de Medicina fala que a técnica só pode acontecer na modalidade altruísta. Mas, enfim, pessoal, o lado oposto, como eu falei aí, da problemática internacional é a Índia. A Índia foi, por muito tempo, um destino de turismo reprodutivo, em razão da permissão. E lá na Índia tem um fato muito parecido com o Brasil. Lá não tem lei igual na Espanha, tem uma lei especial, específica, certinha ali, né, sobre reprodução humana, não. Lá na Índia, são as diretrizes do Conselho Indiano Médico que também ditam as regras dessas práticas reprodutivas. Claro, são os médicos que fazem, eles têm que ter as regras éticas, deontológicas deles, né? O problema é que isso depois gera um impacto aí em relação, por exemplo, à filiação, a exercício ou não de direitos reprodutivos. Aqui no Brasil, o direito reprodutivo, pelo 227 da Constituição Federal, é um direito e uma garantia fundamental. Então, é assegurado por lei, ele não pode ser limitado, desde que exercido com o quê? Com responsabilidade e em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque o que muitos aí criticam a gestação de substituição é esse conflito positivo de maternidade, no final a gestante também, que é o bebê, ou às vezes o oposto, nem o casal quer mais, nem a gestante quer. Aconteceu um caso desse na Tailândia, lá também foi fechado para estrangeiros. Teve um caso em que nasceram gêmeos, e aí uma das meninas das gêmeas, ela tinha um problema de saúde, e aí o casal que contratou não quis, tipo assim, vou devolver. Esse é o problema, por isso eu defendo, né, o exercício com responsabilidade e com alteridade, com a preocupação com o outro, com o terceiro, que vai resultar da técnica e também com a gestante. Mas, enfim, pessoal, vamos lá, senão não vai dar tempo, né? A Índia, o que eu queria falar para vocês? Eu trabalhei um capítulo da Índia, chama a atenção porque a Índia tem uma técnica avançada e era um lugar mais barato para se fazer a gestação de substituição. Então, era um destino, né, reprodutivo. A Índia, gente, em razão dessa especulação de que a gestação decorre de exploração do corpo da gestante, decorre aí de uma coisificação do ser nascido, que é uma prática abusiva, que seria uma prática comercial, a Índia fechou as suas fronteiras. E aí a questão está suspensa administrativamente para estrangeiros. Lá também não tem uma lei no sentido formal do termo, lá é o Conselho de Medicina indiano que dita as regras, e lá hoje está em tramitação um projeto de lei. O projeto de lei que está lá em tramitação no parlamento indiano, se ele hoje for aprovado, ele proíbe a remuneração da gestante, ou seja, não pode ter a barriga de aluguel, só vai poder ter a solidária, e vai vedar para estrangeiros. E aí, gente, se a gente passa, né, para pensar um pouquinho na cultura da Índia, eu trabalhei isso na minha tese, a questão da mulher e a importância que socialmente tem lá de ter um filho, justifica-se muito a utilização dessas técnicas lá. Mas atenção, como eu falei para vocês, como a técnica lá é mais barata, né, fica mais acessível aí os valores, tem também essa questão de exploração da gestante. E aí, gente, eu li um livro que chama Minhas Duas Meninas, de uma jornalista brasileira que teve suas filhas gêmeas na Índia, quando ainda era permitido. Por que aqui no Brasil não deu problema nenhum com o registro? Porque aqui no Brasil não tem lei
no sentido formal do termo, que proíba a realização da técnica, seja em sua forma remunerada, seja em sua forma altruísta. Esperem que eu vou falar da resolução do Conselho de Medicina, tá? Mas lei, no sentido formal, emanada do poder legislativo para obrigar toda a sociedade, e não apenas a classe médica no seu âmbito profissional, aqui não tem. Então, o pacto de gestação subrogada, feito aí por essa jornalista, a Teté Ribeiro, ela tem um livro que chama Minhas Duas Meninas, que ela relata toda a experiência dela, super bacana. Não teve ilegalidade, nenhuma afronta aí, né, a uma questão de ordem pública, nada disso não. E aí ela relata no livro que a gestante substituta dela falou que ia utilizar o dinheiro da gestação de substituição para fazer, gente, pensem bem, olha a situação, né? Para fazer uma boa festa, uma boa ceia de Natal para ela, o marido e o filho. Ela já tinha um filho, para comprar um tênis para o filho, gente. Pensa bem, a necessidade, né, de se obter dinheiro. E lá tem as casas das grávidas, super interessante, tem vários documentários também no YouTube, tem uma médica super famosa lá, a Nayana, a doutora Nayana, não sei, me fugiu o nome, vocês estão percebendo, quem troca Serginho por Pedrinho não vai saber dos nomes, né? Mas, enfim, tem essa clínica na cidade de Anã, que é uma cidade indiana conhecida por seu polo das casas das grávidas. E aí essas gestantes indianas, gente, elas que seriam, né, a barriga de aluguel, ao engravidar, elas iam para essa casa, para essa clínica, que virou hoje um hospital super luxuoso dessa, acho que é Dayana Patel, não sei o nome da médica, não. Ela vive fazendo palestras, sabe? Fazendo propaganda lá da clínica dela. E aí as gestantes ficavam o tempo inteiro nessa clínica. Por quê? Porque ali elas receberiam atendimento médico, nutricional, teriam comida, em razão das gestantes indianas substitutas terem uma qualidade de vida, uma questão financeira muito ruim. E elas acabavam perdendo os bebês em casa. Então, elas vão para essa clínica e aí, ali elas podiam receber a visita do marido, do filho, e elas ficavam ali até ter o parto, sabe? E aí, uma vez por mês, vem por e-mail o ultrassom. Então, nesse caso, seria um pré-natal de uma futura mãe ou um futuro pai que desejou ter esse filho aí por gestação de substituição. Então, esse livro é super bacana, ela ilustra, assim, detalhes de como foi a ida dela para a Índia, a convivência dela com a sua gestante de substituição, né? Mas, enfim, pessoal, lá eu estudei a Índia para fazer um contraponto científico no trabalho. Um país em que a liberdade era ampla e um país em que era completamente proibido, para tentar chegar num modelo aqui para o Brasil. Qual que era a minha ideia, então? O meu problema? O meu problema era analisar se no contexto do ordenamento jurídico que hoje nós vivemos, sob a égide de um Estado democrático de direito, com uma Constituição Federal que permite uma liberdade de planejamento familiar, mas, na ausência, um país em que não tem lei especial acerca do assunto de técnicas médicas reprodutivas, se no contexto que nós temos hoje, se seria válido juridicamente um contrato celebrado nesses termos, um acordo de vontades em que uma mulher vai gerar o filho para uma outra pessoa. E aí, gente, a ideia... Por que isso? Qual a importância, a relevância, a justificativa desse estudo? É assegurar com que um maior número de pessoas possa, dentro da sua história de vida, da sua pessoalidade, realizar, alcançar o sonho de desenvolver um projeto parental.
de ter um filho aí com uma ligação genética, de ter uma descendência genética. E, às vezes, essa pessoa, ela consegue ter o gameta fértil, mas ela não consegue levar a cabo o desenvolvimento da gestação, ou porque não tem o útero, ou porque, às vezes, a mulher deixou aquilo, né, para mais tarde, ou porque é um homem, ou porque é uma família homoafetiva masculina, enfim. O Brasil é um país laico, é um país que prega na sua Constituição a igualdade de sexos, que veda a não discriminação e que assegura a liberdade de planejamento familiar. Então, a ideia era pesquisar se, diante da ordem jurídica nacional, nós, né, todos os cidadãos brasileiros que quisessem, se eles pudessem fazer utilização de uma técnica específica de reprodução humana, que é a gestação de substituição. Nós sabemos que tem várias técnicas de reprodução humana. Tem a inseminação, a fertilização in vitro, mas a ideia da tese era saber se uma pessoa podia fazer uso da técnica gestação de substituição no sentido de alcançar o seu direito fundamental de procriar. Ou seja, seria possível juridicamente, seria válido juridicamente exercer uma técnica que a medicina tornou possível, né? Seria, e mais, aí eu ainda vou além, a ideia é que ao pagar a gestante, ao se remunerar, ao ter ali a gestante uma contratação, a pessoa que optasse, essa futura mãe ou esse futuro pai, ao poder pagar por essa gestante, ela teria mais chances de encontrar alguém disposta a levar a cabo essa gestação. Porque, gente, nós sabemos, né, que haja altruísmo para uma pessoa gerar o filho de outra, né? Por exemplo, eu tenho um filho, então a gravidez, eu passei por isso, várias pessoas sabem o que é, do risco que é uma gravidez, que é uma gestação, né? A gente está aqui diante aí dos meninos e das meninas da medicina. Então, você sabe, né, do qual é arriscado uma gravidez, apesar da evolução científica. Então, é assim, complicado. Se achar uma pessoa que vai ser sua barriga solidária, que vai ficar ali 9 meses, que vai engordar, que às vezes vai ter que abrir mão do serviço, que vai ter que ter uma alimentação regrada, consultas médicas constantes, e os riscos, né, tanto riscos físicos quanto psíquicos, depois o parto, o puerpério, o pós-parto, né? Então, assim, a minha ideia era utilizar da técnica médica, mas utilizar dessa técnica médica de forma remunerada, pagar mesmo a gestante, se isso teria problema juridicamente. E aí eu fui investigar o mundo jurídico no Brasil. E aí, gente, falando para vocês, aqui no Brasil, nós não temos, já falei, repito, nós não temos leis específicas sobre essas técnicas, mas nós temos 17 projetos de leis no Congresso Nacional tramitando desde a década de 90, sobre gestação de substituição, reprodução humana, inseminação, fertilização, doação de óvulos, de esperma, se pode pagar, se não pode. E assim, gente, ainda bem que esses projetos continuam lá arquivados, no tipo, né, rapidez brasileira, ainda bem, porque são todos péssimos, todos andam para trás. O que o Conselho de Medicina tem feito hoje para a gente, de uma forma pioneira, de vanguarda, dá, assim, de 10 no que a gente tem lá de legislação, sabe, um projeto de legislação no Congresso. Então, nós temos lá 17 projetos, e aí os projetos vão sendo apensados
e aí a última vez que eu olhei, ia ter uma audiência pública para se discutir alguma coisa lá. Mas, enfim, nada entrou em vigor ainda. Nós temos apenas um artigo no Código Civil, o 1597, que fala da paternidade para a reprodução humana quando o esperma não é do homem, né, do casal ali, o homem, né, o casal utilizou espermas de um doador. Então, assim, é só essa referência, essa passagem, mais preocupada com uma questão ali de reconhecimento de paternidade mesmo, para efeitos hereditários, do que mesmo regulamentação ali de quem pode fazer, qual é a idade, qual é a técnica permitida, enfim. Esse papel coube aqui no Brasil desde 1992 ao Conselho de Medicina. Então, o Brasil, ele é considerado aí um país avançado em relação à técnica médica de reprodução humana e de gestação de substituição. É um país que, desde 1992, permite a realização dessa técnica, mas não através do poder legislativo, mas sim em razão do Conselho Federal de Medicina. E aí, gente, como que o Conselho de Medicina regulamenta isso? Através de regras éticas profissionais. Então, por exemplo, toda profissão tem ali um conselho que tem regras, né, éticas para o exercício da sua profissão. Por exemplo, nós, advogados, nós temos o Código de Ética da OAB, né, que tem ali um monte de regras que nós temos que seguir. Se hoje eu advoguei a favor de José, amanhã, eticamente, eu não posso advogar a favor, contra ele, por exemplo. Então, assim, é uma ideia ética, deontológica. E assim, o Conselho de Medicina fez, através de 5 resoluções, desde 1992. Hoje, a resolução vigente é a resolução de 2017. Então, a resolução de 2017 trata lá das regras, quem pode ser paciente, das técnicas, quantos embriões são implantados no útero de uma mulher, a idade, né? A idade só até 50 anos que a mulher pode ir, depois disso ela tem que assumir o risco e assinar lá um termo de responsabilidade, que nós do direito super criticamos essa limitação de idade aí de 50 anos, mas enfim, tem os riscos médicos que eu acabei de falar aqui, né? Que a gestação não é brincadeira, mas é um fenômeno temporário, nós sabemos. E aí, a ideia é essa, se é ou não possível. E aí, a primeira pesquisa vai para o Conselho de Medicina. De 1992 até hoje, o Conselho de Medicina permite a gestação de substituição. Só que ela limita, o Conselho de Medicina limita a liberdade de procriar através da gestação de substituição. E como que ocorre essa limitação hoje? Na escolha da gestante. A escolha não é livre. O casal ou a pessoa solteira que vai aí, né, participar da técnica, que deseja ter um filho por meio da gestação subrogada, ela não é completamente livre para escolher a sua gestante. A gestante tem que ser parente ou da mulher, ou do homem, ou de uma das pessoas que vão aí na busca desse projeto parental, na busca dessa autonomia para reproduzir. Então, o conselho limita, só pode ser parente da pessoa que intencionou o projeto parental, num parentesco até o 4º grau. O conselho foi aumentando à medida dos anos, antes era até 2º grau, agora é parente até 4º grau. O que é isso para o direito, né? Parente aí de 4º grau, colateral até de 4º grau, pode ir até a prima. Por exemplo, no caso aí, né? Pode ser a minha irmã, a minha tia, a minha sobrinha, ou até a minha prima, que a gente chama aí de primo primeiro, mas, na verdade, para o direito, tecnicamente, a nossa prima primeira é, na verdade, a nossa parente colateral de 4º grau. E sabiam que, para o direito, o parentesco vai até o 4º grau só?
Então, a filha da minha prima, que eu falo, minha prima de segundo grau, não é nada minha, tá? É minha amiga só, ou qualquer outra coisa da minha cabeça, mas para o direito, ela não é parente, tá bom? Para o direito, ela é filha da minha prima só mesmo, porque prima é só mesmo a filha da minha tia, né? E aí, pessoal, o que acontece? Voltando aqui o raciocínio, o código ele limita. Então, ele só permite que, se o código que eu estou falando aqui agora é o Conselho Federal de Medicina, a resolução de 2017 a 2168. Então, pode fazer a técnica de gestação de substituição? Pode. Se os futuros pais são maiores, capazes, a gestante também, e se a gestante tem um parentesco com um dos dois até o 4º grau, tá? E outra coisa, gente, além disso, qual que é a outra limitação do conselho? É o tema do meu estudo. O Conselho de Medicina proíbe a remuneração, proíbe a compensação da gestante. Ao contrário, por exemplo, né, dos Estados Unidos, como eu falei para vocês aqui, da Califórnia, aqui no Brasil não pode. A gestante tem que praticar todo esse ato aí com altruísmo. E aí, gente, haja altruísmo, né? Essa aí era a ideia. A ideia era poder pagar. Porque ao pagar, eu posso, né, ter alguém disposta, ter uma mulher, uma gestante maior e capaz, disposta aí a gestar o meu futuro filho. Isso, gente, se eu optei por essa técnica, eu não falei para vocês que o Estado não pode interferir no projeto parental, que o projeto parental ele é individual, ao Estado cabe apenas assessorar e promover por meio de políticas públicas, de cursos, de incentivos, a forma como a pessoa vai exercer esse seu projeto parental, que é individual. E esse projeto parental ele pode ser negativo, não ter filhos, ou positivo, ter filhos. E aí, se vai para o lado de ter filhos, qual que é, então, a ideia? Ter filhos, mas em respeito a 2 princípios, da paternidade responsável e da dignidade da pessoa humana. E aí, gente, a ideia traçada no livro, já para acabar aí, era o quê? Era encontrar um instrumento jurídico que possibilitasse esse pacto entre os futuros pais e essa gestante. E aí, esse instrumento é um contrato, é um acordo de vontades. Igual hoje a gente, né, compra um contrato de compra e venda, uma doação, enfim, seria um contrato de direitos da personalidade, cujo objeto era o quê? Era o corpo, era a gestante, mas não é venda, gente. Ela não está, a gestante, ela vai ceder temporariamente, de forma remunerada, seu útero. Então, o corpo aí, a gente tem que visualizar o corpo na sua evolução de hoje. Como que nós vimos o corpo hoje? Como um instrumento de autodeterminação, de autossatisfação da pessoa. A pessoa, pelo Código Civil, lá no artigo 11 até o artigo 21 dos direitos de personalidade, a pessoa ela é detentora do seu corpo e das partes do seu corpo. Então, esse corpo aí, eu não estou falando em vender o corpo, não. Eu estou falando aí, a proposta é ajudar mediante, ou seja, receber mesmo uma contraprestação para a utilização desse corpo, já que a mulher é detentora desse corpo, a pessoa, o ser humano é detentor desse corpo. E se no passado, gente, por exemplo, né, lá na Idade Média, se o corpo já foi considerado objeto do pecado, ele também já foi considerado morada da alma. E hoje nós percebemos aí, né, essa necessidade de abandonar posturas naturalizantes, paternalistas, que sacralizam
o corpo humano. E aí, gente, a ideia era, né, sim, prover a inviolabilidade do corpo, mas permitir o exercício sobre o próprio corpo. E quem que vai exercer aí? Quem tem a titularidade? O ser humano. Seria, no nosso caso aqui, essa gestante. E aí, gente, tem um professor da UFMG, ele trabalha isso muito bem, o professor Brunello, ele fala que atualmente, após esse processo evolutivo do corpo humano, hoje o corpo, ele é o quê? Ele é considerado espaço de vivência da democracia e da liberdade do seu titular. Por isso que eu posso fazer uma tatuagem, por isso que nós defendemos aí, né, que não é não, entenderam? A ideia aí dessa evolução, dessa autonomia corporal, mas, enfim, eu trabalhei bastante, né, tem uma parte lá, essa ideia aí do corpo da pessoa enquanto titular do seu corpo, e aí a ideia era essa, fazer um novo contrato, um contrato biojurídico, um contrato que o objeto seria a reprodução humana, e a criança, fruto desse contrato, ela não é o objeto desse contrato. Na verdade, a criança ela é fruto de um projeto parental, livre, mas responsável. E um projeto parental exercido com o quê? Com dignidade e em respeito aí à alteridade, tanto do corpo dessa gestante, tanto desse futuro ser que vai nascer. Por isso, gente, para se pensar num contrato desse nível, nesse viés aí, num contrato que tem por objeto um direito de personalidade, mas que se admite efeitos patrimoniais, que seria o pagamento da gestante, esse contrato não poderia ser um contrato qualquer. Então, além dos requisitos de validade do contrato, do artigo 104 do Código Civil, que é agente capaz, objeto lícito. Além do objeto ser lícito, ele é possível, tanto juridicamente quanto cientificamente, né? E a forma seria, a proposta é que seria uma forma escrita. E aí nós vamos ter vários contratos coligados, o contrato do médico com a gestante, o contrato do futuro pai com a clínica, ele que arcaria com tudo, mas o contrato que eu quero trabalhar ele aqui é mesmo o pacto entre esse futuro pai ou essa futura mãe e a gestante. E aí, gente, esse pacto, além dos requisitos normais de validade de qualquer contrato jurídico, ele precisa de ter requisitos específicos, relacionados a quem, pessoal? A essa gestante, a essa mulher que temporariamente vai ceder o seu útero. E prestem atenção, gente, a Constituição Federal, ela veda, ela proíbe a venda de órgãos e tecidos, órgãos separados do corpo humano. Aqui eu falo de uma gestação que vai acontecer dentro do útero da mulher. Eu não estou falando aqui de um transplante de útero, não. Para que vocês percebam que a Constituição não proíbe o que o Conselho de Medicina proíbe. Então, assim, não é aqui criticar o Conselho, não. Na verdade, colocar que a postura do Conselho é uma postura de vanguarda, que enfrentou o que o legislador brasileiro não enfrentou, mas que, para que um maior número de pessoas possam, com igualdade, exercer seus direitos reprodutivos, a ideia do Conselho de vedar, né, de proibir a prática remunerada é uma ideia que limita um direito que a Constituição assegura, que é o direito de liberdade reprodutiva. E aí, gente, o que, para finalizar aqui, quais são os requisitos especiais que esse contrato, então, deveria ter, voltados para gestante, né? Quais seriam aí os requisitos especiais? Primeiro, informação, né? Então, essa gestante, eu até fui anotando aqui para não esquecer nenhum dos requisitos, são 4 os requisitos que eu defendo nesse pacto aí, é informação, ou seja, na relação médico-paciente, essa relação aí, ela é pautada, nós não temos lá um termo de consentimento livre e esclarecido,
Então, essa informação ela tem que ser a mais ampla, a mais clara, a mais acessível para essa gestante, acerca de todos os riscos, desconfortos gerados por essa gravidez. Inclusive, gente, a possível morte dessa gestante. Isso eu não esqueço, porque isso foi a pergunta da minha banca de doutorado, né? A professora me perguntou, e se a gestante vem a morrer? É responsável, os futuros pais são responsáveis? Não, isso decorreu de um contrato que ela, maior capaz, informada, discernida e competente, assinou. Então, assim, o negócio é muito sério, por isso a importância aí desses requisitos específicos. Então, tem a informação que deriva aí, né, da relação médico-paciente, a informação mais clara, mais limpa possível para essa gestante. Eu coloco também, gente, o discernimento. O que é isso? Ela tem que ser capaz de entender os efeitos dessa informação, quais são os riscos, quais são as consequências. Então, além de informação, ela tem que ser discernimento, ela tem que ser capaz de entender os efeitos do pacto que ela vai dar início ali. E aí a gente traz, né, a gente rouba lá da medicina um conceito médico, que é a competência, que foi um termo, salvo engano, utilizado pela primeira vez, acho que foi no Reino Unido. O que é a competência? Que a gente traz ela da medicina para o direito. A capacidade da pessoa, depois de informada, poder tomar uma decisão médica inteligente a respeito de, por exemplo, vou seguir um tratamento ou não vou seguir? Essa competência, nós temos trabalhado essa competência muito na questão de recusa e tratamento médico de crianças, de menores, por exemplo. Se os menores, apesar de menores de idade para a lei civil, que é ali os 18 anos, mas será que eles têm competência médica para tomar uma decisão inteligente a respeito ali de uma intervenção médica? E aí a gente tem um monte de filme, né, que nós assistimos aí em relação a isso, de crianças decidindo optar pelo não tratamento, mas enfim, a ideia é que essa gestante tem que ter competência médica. E depois, gente, um fator que foi fundamental no estudo da mulher indiana, a ausência de condicionadores externos. A única pessoa que vai decidir o que fazer é a própria gestante, ou seja, é a sua consciência. Vocês perceberam que eu uso aqui o termo gestante, né, ou gestatriz, ou seja, ela não vai ser a mãe, ela não é a mãe, ela é a mulher que vai gerar o filho de uma futura pessoa. E aí, gente, essa ausência de condicionador externo, isso ficou muito claro na Índia. Muitas mulheres geravam filhos para outra em razão de uma persuasão de quem? Do marido, para obter dinheiro ali para a família. Tá? Então, não pode ter nenhuma coação, não pode ter nenhuma pessoa, nenhum terceiro condicionando a vontade dessa gestante. Ela decidiu entrar nesse pacto porque ela é maior, capaz, porque ela detém autoridade sobre seu corpo, ela está informada medicamente, juridicamente sobre os efeitos desse pacto, ela tem discernimento, competência e não tem nenhum condicionamento, está livre de qualquer condicionamento externo. Então, essa seria a ideia da possibilidade jurídica da realização desse contrato. Por quê? A Constituição Federal não veda, a lei do planejamento familiar não veda a hipótese remunerada. A vedação vem do Conselho Federal de Medicina, que é pioneiro, tem uma postura de vanguarda, mas, nesse ponto, ao limitar a capacidade contratual de uma pessoa, o Conselho acaba restringindo direitos que a Constituição garante. Agora,
vocês aí da medicina devem estar se contorcendo, né? Porque, na verdade, o desafio final, né, e é uma das propostas que eu coloco aqui para conclusão, na verdade, como, né, os médicos vão fazer isso. Porque, pensem, eu, advogada, eu não vou agir contra o meu código de ética profissional. Vocês não têm o código de médica, o código de médica, o código de ética médica? Então, vocês agiriam, né? Então, assim, o que eu demonstro aqui, na verdade, é um pontapé inicial nessa busca. A ideia é a defesa de um exercício de um direito reprodutivo por um número maior de pessoas, já que a medicina tornou isso possível, mas que isso seja exercido, né? As palavrinhas que não podem faltar, e essas palavrinhas para o direito, elas são fortes: alteridade, responsabilidade, autonomia e dignidade. Porque, gente, uma cláusula que eu defendo a ser colocada aí nesse contrato é a cláusula de arrependimento. Então, por exemplo, a gestante pode arrepender. Vocês compram coisas aí pela internet, vocês sabem que quando a gente compra uma coisa pela internet, nós temos... travou, Renata? Voltou? De onde que travou? Voltei, gente, eu tenho que acabar, né? Que senão, ó, já estou passando a hora aqui. Gabriel já levantou a mão. Desculpa aí, gente, que dureza, viu? Vocês nunca mais vão querer que eu falo nada para vocês, né? Coitados, que essa internet é ruim aqui. Enfim, gente, são essas cláusulas que tem que se ter uma preocupação, sabe? Porque o limite entre a legalidade e a abusividade, tipo, eu não quero, você vai gestar meu filho, eu não quero que você coma pão, ou não quero que você coma chocolate, porque senão ele vai ter cólica. Enfim, isso aqui eu estou sendo boazinha, né, falando essas cláusulas aí, mas tem cláusulas que podem ser pesadas, consideradas abusivas. Então, a ideia é preservar a integridade, a dignidade de todos os participantes desse contrato e promover o exercício da autoridade, do projeto parental. Tá? Então, assim, eu falei aqui rapidamente dessa proposta, e aí, gente, eu preparando aqui, né, eu separei para vocês pensarem aí, que eu até conversei com meu marido agora, que antes da palestra eu falei assim para ele, que engraçado, eu defendendo a possibilidade de pagar para aumentar a possibilidade que mais pessoas, né, para que mais pessoas possam concretizar seu projeto parental. E aí, em outubro do ano passado, essa resolução que eu acabei de falar para vocês aqui, a 2017, ela foi alterada em uma parte, ao incluir entre os beneficiários da técnica as pessoas trans. E aí, o que eu achei interessante foi porque veio uma resolução de outubro do ano passado, e a resolução, ela é a 2.283 de 2020, e a resolução, ela fala o seguinte: no sentido de prover, de abrir para que mais pessoas possam fazer uso da técnica, nós vamos... Aí eles mudam a resolução e redigem... Eu estou olhando aqui do lado, gente, que o outro computador com a resolução está aberto aqui do lado. E aí ela vai liberar essa resolução. Olha só como que passa a ser a redação. É permitido o uso das técnicas de reprodução humana para heterossexuais, homoafetivos e transgêneros. E aí,
a defesa, a exposição de motivos do Conselho Federal de Medicina, olha que vanguarda, sabe? Então, assim, vai muito, sabe, dentro desse sentido que eu defendo. E aí, na exposição de motivos, o Conselho de Medicina coloca justamente para atender ao princípio da isonomia constitucional, porque o outro texto, esse de 2017, ele falava em pessoas solteiras ou em casal homoafetivo. E aí eles retiram o termo casal. Vocês perceberam na hora que eu li? E só colocam pessoas hétero, homo ou transgênero, no sentido de evitar qualquer tipo de discriminação ou de desigualdade no uso da técnica. Mas a parte que fala da gestação de substituição, ela ainda continua da mesma forma, ela ainda continua limitativa das condições da gestante, de não poder receber nenhuma remuneração e de não poder sair da relação ali de parentesco sem a autorização, né, do Conselho Federal de Medicina. E aí era isso, gente, que eu queria colocar para vocês. Gabriel tinha levantado a mão, vou parar de falar antes que a minha internet caia de novo aqui. E obrigada, né, muito rápido, né, mas só para despertar um pouquinho aí a atenção mesmo do assunto. Obrigada. Muito interessante o assunto, professor. Queria que a gente tivesse mais tempo também, com certeza. Infelizmente, né, a gente vai manter aqui o horário, né, certinho e tal, por causa das burocracias mesmo da Liga, senão a gente ficava conversando aí até quando... Com certeza. E agradecer em nome da Liga mesmo, queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta e tal, algum comentário para fazer. Gabriel, eu posso dar uma sugestão? Antes da gente começar as perguntas, você fazer a chamada e aí a gente continua. Sim, verdade, verdade. Então podemos. Então eu vou abrir a câmera, né? E todo mundo que eu falar o nome é só abrir a câmera também, né? Meu nome é Gabriel. Agora, Alex Cândido Lopes. Boa noite, meu nome é Alex, presente. Boa noite. Bom que eu vejo os rostinhos, né? Arthur Meinick. Tá aí? Aparece na câmera, amigo. Aqui. E fala presente. Apareceu. Presente. Carlos Figueiredo. Oi, presente, Carlos. Diana. Diana. Presente. Eduardo. Presente. Cara. Yara. Ah, desculpa, é que eu tô com 2 telefones presente. Eu acho que você falou o meu, Gabriel, ou não? Gabriel. Perdão, não falei. Verdade. Vou até anotar aqui. Ah, Gabi. Saudades, Bia. Saudade também. Estava lendo uma questão. Logo, né? Eu estava lendo uma questão sua aí, alguma prova corrigindo esses dias, me deu uma saudade também. Vamos vacinar para a gente voltar, né? Isso aí, gente. Ai, literalmente estou tomando uma vacina até na testa, gente, para poder voltar. Deixa vocês continuarem a chamada, né? Senão eu só quero falar. Gabriela presente, José presente. Júlia Oliveira. Presente. Lívia Machado.
Presente. A Ira, Presente. falta. Rafaela Arruda. Rafaela, deixa eu ver se ela tá aqui. Acho que Rafaela não está. Virgínia, Presente. Viviane, Presente. Ai, Vivi. pessoal. Vocês querem que faça o sorteio dos livros agora? Vocês fazem pelo grupo WhatsApp mesmo? Eu mando lá. Vocês querem fazer perguntas? Vocês já estão cansados? Vocês que mandam, gente. Eu tô de boa. Vão sortear pelo WhatsApp e deixar esse momento para a gente perguntar? Ok, então vou encerrar a gravação, então.